Está começando mais um Instruído na Verdade. Hoje nós temos uma instrução muito especial relacionada à salvação. Vamos estar respondendo aqui algumas perguntas importantes. Por exemplo, por que preciso ser salvo? Deus deixou de nos amar? Então ainda posso ser salvo? O que preciso fazer para ser salvo? Posso clamar por salvação? Essas vão ser as 5 perguntas que nós vamos trabalhar neste contexto, porém nós vamos iniciar entendendo algo importante. Isso é importante, é simples, é uma rápida reflexão simples, um estudo aqui da Palavra de Deus, mas que temos que entender. Aqui nós vamos usar o livro de Romanos, onde tem a estrada da salvação, o passo a passo para uma salvação, para entendermos e percebermos que sim, precisamos ser salvos e sim, podemos ser salvos. O primeiro texto está em Romanos 3:23, para dar início, dar base a essa instrução de hoje, desse episódio. Está em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Uma vez que o pecado ele entrou na humanidade, ele desvalorizou o ser humano e condenou o ser humano à morte. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Também o relacionamento com Deus também foi se afastando. O homem ele foi feito para ter este contato, este relacionamento com o seu Criador. Porém, o pecado ele foi cada vez mais deixando longe, deixando distante a criação do seu Criador. O pecado ele faz isso. Ele age nos destruindo em uma escada que nós chamamos uma escada decrescente, porque ela vem de cima para baixo. O homem ele estava numa posição alta, elevada, criada por Deus, naquela perfeição, porém foi perdendo o seu valor. E tem aqui uma escada do pecado, que demonstra isso, o que o pecado faz com o ser humano até os dias de hoje. Aqui com base na história de Sansão, se você ler, é bom você ler lá a história de Sansão, você vai achar esses pontos aqui que nós só vamos estar destacando só para entendermos esse início desse nosso vídeo aula aqui sobre a questão da salvação, a estrada da salvação em Romanos. Mas aqui falando do pecado, o primeiro ponto, normalmente, é que quando inicia o pecado, nós achamos que estamos no controle de tudo. Tudo está sob o nosso controle. Esse é o primeiro passo. Só como eu falei, é uma escada decrescente. Tu vai descendo, o pecado ele vai te descendo até tentar te destruir por completo. O segundo, enganosamente algumas coisas dão certo. Algumas coisas dão certo, então nós começamos a achar que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada, que não tem problema pecar. Pecado significa errar o alvo. Ou seja, nós estamos iniciando uma outra estrada, a estrada do pecado. O alvo é a estrada da salvação. Só que nós estamos agora na estrada do pecado, cada vez mais distante da estrada da salvação. Terceiro, ficamos confiantes e subestimamos as consequências. As coisas começam a ficar complicadas, porque nós achamos agora que as consequências não vão nos ferir, não vai nos afligir, não vai ter problema, E isso nos leva ao quarto passo dessa escada do pecado, que é quando se entregamos totalmente, completamente ao pecado. Agora nós já estamos escravos do pecado. Nós já estamos muito distante da estrada da salvação, do caminho onde o nosso Criador colocou para nós andarmos. Porque o pecado ele vai cada vez mais nos afastando da presença do nosso Criador. Então, chega o quinto passo, que é descobrirmos que não estamos no controle de nada e as consequências chegam. Aqui nós se encontramos, indo em direção à morte, destruído. A palavra de Deus, Paulo ele fala que por causa dos nossos pecados e delitos nós estamos condenados à morte. Então, o pecado ele faz justamente isso, que está Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, a pergunta é: pecado veio, me destruiu, me deixou quase morto, indo em direção à morte, condenado à morte eterna. Isso significa que Deus deixou de nos amar? A resposta está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a resposta é não. Deus, o Criador, não deixou de nos amar. A prova disso é
do seu amor, né, imenso amor, é que ele entregou o seu unigênito filho para morrer no meu e no teu lugar. Então, o pecado nos destituiu da glória de Deus. Porém, Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele nos deu a oportunidade agora de sermos novamente restituídos à presença de Deus. Voltar a se relacionar com o nosso Criador. Então, né, é muito importante isso. Ele não deixou de nos amar. Através de Jesus Cristo, ele nos dá a oportunidade novamente de se relacionar com ele. O que nós tínhamos de mais precioso como criação de Deus era a sua presença, era o relacionamento direto com ele. E agora Jesus ele traz isso de volta. O pecado nos desvia, nos deixa longe da presença de Deus. Mas quando reconhecemos o ato de Jesus Cristo na cruz, né, aceitamos receber a sua graça e a sua misericórdia, nós novamente se aproximamos do nosso Criador. Isso é uma vida cristã. Então, Romanos 5:8 diz isso, ele não deixou de nos amar. Então ainda posso ser salvo? A resposta é sim. Porque olha o que diz Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, como nós falamos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus trouxe a salvação. Jesus trouxe a vida eterna. O pecado nos condena, mas Jesus ele nos salvou. Jesus ele nos salva, ele nos dá a oportunidade. É como ele tivesse aberto a porta deste novo caminho a qual nós estávamos distantes. Agora ele está nos resgatando, nos trazendo de volta para o caminho, para essa estrada da salvação. A pergunta é, o que eu preciso fazer? Romanos 10, 9 e 10 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o segredo da salvação, de alcançar a salvação, é confessar que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador. E confessar significa mudança de trajetória, mudança de vida, mudança de atitude, de reação. Porque o confessar não é somente com palavras, mas sim com as minhas atitudes e ações, com aquilo que as pessoas vão ver em mim. Elas têm que ver Cristo em mim. Ela tem que ver uma pessoa que está seguindo essa estrada da salvação. Última pergunta, como nós falamos das 5 perguntas. Posso clamar por salvação? Positivo. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame a Deus por salvação. Jesus, ele, sempre finalizando aqui, em uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, ele relata, ali espiritualmente mais ou menos isso, essa trajetória da salvação. Porque ali o texto diz que os assaltantes, veio até aquele homem que estava naquele caminho perigoso, aquela estrada perigosa. Ele veio e ele ali foi assaltado, saqueado, espancado e deixado quase morto pelos assaltantes. E o texto diz, Jesus conta que naquele mesmo caminho veio o bom samaritano. Passou ali sacerdote, levitas, mas não fizeram nada, mas ali veio o bom samaritano. E aquele homem que estava quase morto ali no chão, o bom samaritano veio, cuidou das suas feridas, derramando azeite e vinho. E usando o seu próprio animal, ele colocou aquele homem e conduziu aquele homem até um lugar onde ele continuaria sendo cuidado. E ele prometeu voltar para pagar todo o resto do débito pela salvação daquele homem. E isso nos leva espiritualmente a uma aplicação muito forte. Porque assim como este homem, nós também estávamos quase mortos, indo em direção à morte por causa dos nossos delitos e pecados. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas, quando Jesus ele se humanizou, se despindo da sua glória, e veio para este mundo em forma humana, se colocando na mesma estrada que nós estávamos, porém sem pecado, ele veio e naquela trajetória da cruz ali, ele derramou o seu precioso sangue. Assim como o bom samaritano colocou vinho nas feridas daquele homem, nós também fomos sarados pelo sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus Cristo.
E ele também derramou o seu espírito para podermos cuidar de nós. Aquele homem derramou ali, né, o seu azeite, que representa, uma das coisas que representa o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus derramou sobre sua igreja, sobre o seu corpo, para sermos curados, sarados, restaurados e cuidados por ele. E assim como aquele homem conduziu, né, o bom samaritano conduziu aquele homem até uma estalagem para continuar sendo cuidado, Jesus deixou os seus filhos, seus servos, a igreja, para cuidar de pessoas. Então, assim como aquele homem teve a sua trajetória mudada, Jesus, ele mudou também a nossa trajetória de morte para a vida eterna. E ele também pode mudar a sua. Se porventura você se encontra nesta situação, caído no chão, indo em direção à morte, quase morto, né, por causa dos seus delitos e seus pecados, Jesus, ele pode te salvar. Ele pode mudar a tua trajetória. Ele quer derramar o azeite e o vinho sobre suas feridas para te curar, sarar e transformar a sua história. Você só precisa, como nós lemos, confessar com sua boca que o Senhor Jesus é o teu Salvador. Amém? Então, creia que Jesus pode te salvar. Mude as suas atitudes, reações e entra neste caminho da salvação. Porque você precisa ser salvo. E você pode ser salvo por Jesus Cristo. Porque Deus não deixou de nos amar. A prova disso é que enviou o seu único filho, unigênito filho, para podermos sermos salvos por ele. Então, se você crer nesta palavra, faz essa oração comigo. Poderoso Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, que nós possamos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia e sermos salvos, Senhor. Que nós possamos ter a nossa trajetória de vida mudada, transformada por Ti, Pai. Nós clamamos por salvação. Nos dê, Senhor, direção para permanecermos neste caminho. Se porventura tem alguém, Senhor, que neste momento deseja iniciar essa estrada da salvação, que o Senhor possa alcançar agora com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu toque, e ela venha a ser restaurada por Ti e inicie essa caminhada de salvação em sua vida. Amém? Então fique na graça e na paz de Jesus Cristo.